de projetos sociais, apesar de existir alguma coisa, existe, a gente notou, não é relativo à questão da cozinha, né, de comida, numa fábrica, a gente notou alguns pequenos projetos, mas insuficiente, bastante insuficiente também. Existe a remissão, um trabalho feito religioso também feito na unidade, mas ainda muito pouco. Então, nós estamos aí realmente realizando um novo relatório acerca dessas unidades, algumas, por exemplo, a de Barbalha, construída em cima de um aterro, de um lixão, terrível a situação, algumas que falta água, é o caso também de Barbalha e do próprio Crato, a gente vê uma limitação nesse sentido, sempre o problema da pequena quantidade de agentes penitenciários, isso é algo que torna mais vulnerável ainda, não é, a segurança nessas unidades também. Lá no presídio Juazeiro, a pequena quantidade até de policiais militares nas muralhas, né, muito pequena. Vale esclarecer que esse trabalho, velho, a gente está fazendo até em parceria com as comissões de lá, né? Então participaram lá o vice-presidente da subseção, o doutor Vladimir, o doutor Adesson, que é do Crato, não é? O doutor Tasso, que é o presidente da OAB de Juazeiro, a equipe, a doutora Eveline, que são das comissões, o doutor Wanderson. Então foi um trabalho muito bom e há um reforço, né? Então nós vamos cobrar mudanças, nós vamos cobrar reformas, contratação, esse concurso público que vem aí, de agente penitenciário tem que ser deslocado gente para o interior, sem dúvida alguma. Então é um concurso para 1.000 pessoas, não é o suficiente, mas já é um alento, e no interior também precisa, porque inclusive tem o crime organizado, a gente sabe disso. Então foi um ponto muito importante disso também. Nós estamos projetando nesse ano uma audiência pública naquela região também, onde serão convidadas todas essas autoridades. A gente nota que continua também, semelhante o problema relativo à questão do preso provisório, dos benefícios que esses detentos podem ter, não é, que muitas vezes não são avaliados a contento, a questão para o preso provisório, a questão do excesso de prazo, Tomás, da prisão ilegal. Esse problema da superlotação já se tornou um problema crônico, que não é só uma realidade do estado do Ceará, mas sim do país, do Brasil. Na sua opinião, quais medidas poderiam ser efetivadas no sentido de, pelo menos, minorizar essa problemática? Seria a construção de novos presídios ou passaria também pela questão de investimentos na ressocialização do preso? Então, eu diria que o principal ponto, realmente, infelizmente, ainda precisa construir. A gente não queria levantar essa bandeira aqui, porque a gente sabe que o melhor no lugar de construir um presídio seria construir uma escola. Claro. Não é? Era ampliar o estudo, a educação, porque diminuiria sensivelmente a criminalidade. Que a gente nota que boa parte dos crimes também são cometidos, há uma ligação muito próxima da questão social, né? Da questão cultural, da saúde pública, principalmente o tráfico de drogas. Então eu diria que ainda é necessário construir. A SEJUST, a Secretaria de Justiça, está prometendo a inauguração de um feminino agora, brevemente. A própria CPPLC no interior também tem um regional que vai ser construído, mas eu diria que tem que se voltar para a questão da ocupação. É um absurdo você chegar numa unidade dessa e cerca de 80% dessas pessoas, 70%, 80% estarem lá no ócio durante todo o mês. Na realidade, o que a gente vê muitas vezes ali é a prática de mais crimes. Então aquelas grades são só artificiais, aquelas muralhas, elas só funcionam de forma artificial. Ainda, infelizmente, em muitos presídios, em muitas cadeias públicas, entra drogas, entra celular, chega a entrar até armas, apesar do esforço dos agentes da polícia, passa por causa da superlotação, porque é próximo de uma área urbana, entra por rebolo, por outros fatores. Então a gente nota que a pena não vem cumprindo com os seus objetivos. Então tem que haver se voltar para isso, para ocupação. Então esse sujeito que está lá, que já é um sujeito brutalizado muitas vezes, ele tem que passar o dia todo trabalhando, 8 horas trabalhando, estudando. Aí sim é que a gente pode ter um resultado melhor. Esse sujeito expõe a lei de execução penal que ele tem que indenizar a vítima pelo crime, ele tem que pagar pela despesa dele ali. Então isso não é cumprido. Mas o que se percebe é que hoje nós vivemos uma verdadeira cultura do aprisionamento. Você acha que seria necessário uma mudança de cultura, eu digo até no sentido de
que as medidas alternativas à prisão, as medidas cautelares diversas da prisão, passassem a ser mais bem utilizadas? Eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o presidente da Comissão de Direito Penitenciário do OAB Ceará, Dr. Márcio Vitor Albuquerque. Dr. Márcio, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre se o senhor não acredita que exista hoje instalada no país uma cultura do aprisionamento. O senhor defende que as medidas cautelares diversas da prisão passem a ser mais bem utilizadas? É verdade, Velde, que a regra ainda é a prisão, né? Então a regra, principalmente do preso provisório, aquele que está respondendo o processo, é sempre se aplicar uma prisão preventiva. Então o Código de Processo Penal, no artigo 319, ele prevê medidas alternativas. Então sempre a prisão preventiva deve ser vista de uma forma subsidiária. Infelizmente a gente vê isso em unidades, presos que estão ali, quando poderia ter uma medida alternativa. A gente sabe que cresceu muito o uso da chamada tornozeleira eletrônica, mas em muitos estados falta, né? Falta estrutura para isso, falta fiscalização disso. Então, isso tem que ser implementado, né? A gente sabe que aqui no estado do Ceará já houve até um avanço no tocante à audiência de custódia, porque muitas vezes o preso flagranteado, ele não tinha contato com o juiz, não é? Demorava muito tempo. Então, com a audiência de custódia, essa demora, esse tempo está diminuindo, né? Hoje está funcionando inclusive no prédio da Capturas, como a gente tinha comentado isso daqui. Então já é algo importante. Falta ampliar isso para o interior. A gente vê que muitas comarcas do interior, um juiz que está respondendo por várias comarcas, não tem ainda audiência de custódia. Então muitas vezes o sujeito é preso, aquela prisão até é legal naquele momento, mas com o tempo, com a demora do processo, ela se torna ilegal. Então isso tem que ser avaliado imediatamente pelo magistrado. Então, a audiência de custódia, ela tem ajudado a, de certa forma, a diminuir essa massa carcerária a partir do momento em que é decretado, em que visto de que a prisão foi ilegal. Aí o juiz manda relaxar a prisão. Perfeito, é para avaliar se a prisão é ilegal, o flagrante é ilegal e além disso, às vezes, em muitos casos, o que o juiz ele aplica? No lugar dele aplicar a preventiva, é um sujeito que cometeu o primeiro crime, é primário, bons antecedentes, tem pequena gravidade ou até média, ele entende que é melhor a medida alternativa. Uma prisão domiciliar, uma restrição de direitos, uma tornozeleira eletrônica. Então, em muitos casos é melhor e funciona, porque já pensou você colocar, como a gente vê muito, nas delegacias de polícia, nos presídios, nas cadeias públicas, lá dentro a gente vê um latrocida condenado, o traficante, no meio deles uma pessoa respondendo por estelionato, por lei Maria da Penha, às vezes até por lei de trânsito, uma pessoa que dirigia embriagada está ali misturada, não foi arbitrada fiança, às vezes a gente vê até um caso desse, é mais isolado, mas a gente vê. Então já pensou a convivência com essas pessoas? É uma escola da criminalidade. Isso só faz piorar, brutaliza mais. Além disso, o que a gente vê é que o crime organizado, ele vendo exatamente o espaço adequado para eles. Ele aproveita essa situação, essa superlotação, essa mistura, para cooptar muitos, né? Exatamente para ordenar, né? Para massacrar aqueles que também estão ali dentro das unidades carcerárias. O senhor falou que as delegacias de Fortaleza e também do interior do estado estão superlotadas de presos provisórios. Quais são os riscos de se manter presos provisórios em delegacias? Isso traz um risco para a vizinhança e também acaba afetando a atividade da polícia? Isso, nós já temos até um projeto para entrar com a medida judicial, né? Nós aguardamos o Estado, né, por muito tempo para ver se havia um esvaziamento disso. Na realidade é para ser proibido, não era para ter xadrez dentro de delegacia. E hoje nós estamos vendo, apesar da reinauguração aí da Capturas, nós estamos vendo que o COD ainda tem presos, houve rebelião recentemente, nós estivemos na delegacia de Caucaia na semana
semana passada e vimos um quadro lá de superlotação, também uma situação de dificuldade para a autoridade policial. É um problema também contínuo na delegacia de Maranguape, né? Então, são inúmeras delegacias que a gente vê a presença de detentos e isso vulnera aquele local. O delegado, a polícia civil, o inspetor, o escrivão, o papel deles não é de fazer, cuidar de preso, né? De custodiar preso, né? Esse papel de carceragem é realmente dentro do presídio, da cadeia pública, da triagem, é para o agente penitenciário, é a pessoa que é treinada para isso. Então, a polícia civil é para atender a população. E a polícia judiciária. Perfeito, para fazer a investigação, o TCO, né? Para pegar, não é, ali, fazer o relatório do inquérito policial, enfim, os flagrantes, já mandar logo para o local adequado. Então, é esse o papel. A delegacia, inclusive, ela está localizada numa região urbana, é claro, porque a população tem que ter contato com isso. Então, você imagine delegacias, como já foi o caso antigo já de Maranguape, com presos doentes ali dentro, já caiu, já desabou, e aqueles policiais ficam reféns disso. Verdade. Ficam reféns disso. Muitas vezes falta viatura, falta pessoal, falta recurso, falta tudo e ainda tem que dar conta disso, tem que dar conta do preso. Os direitos humanos também ficam atingidos, a população sofre o risco constante de fugas, né? Então é um problema, a visitação ela não pode ocorrer muitas vezes em delegacia, então é um trabalho terrível para o delegado, né? Então é uma ilegalidade constante. Então a nossa intenção é até entrar juntamente com a Comissão de Direitos Humanos com uma medida judicial. Doutor Márcio, e quais são os futuros projetos da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará? E ela continuará com as inspeções nos presídios? Exato. A nossa intenção é essa, é intensificar. Então, nós já temos essa ação civil pública, que isso vai ter que passar pelo Conselho da OAB, em parceria até com a Comissão de Direitos Humanos. Aqui já houve um contato com o doutor Deodato, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Nós vamos realizar uma audiência pública também na região lá do Crato, de Juazeiro, para debater esses relatórios, chamar essas autoridades, ouvir, também chamar a Secretaria de Justiça. Lógico. Vamos realizar mais inspeções aí, a próxima deve ser na delegacia de Maranguape, dentre outras, né? Então nós estamos intensificando com os nossos limites, né? Nós temos essa parceria com essas comissões que existem no interior também, não é? Então é um trabalho no estado do Ceará. E a sociedade, ela pode ficar à disposição. Nós fazemos um trabalho também para verificar a questão das prerrogativas do advogado, se o advogado ele está sendo bem atendido na delegacia, no presídio, se existe o parlatório, se existe a sala da OAB. Então, em todos esses relatórios, nós sempre pedimos, né, a estrutura voltada para o advogado. O advogado ele deve ter contato imediato com o seu constituinte, não há cancelas para o advogado, conforme diz o Estatuto da OAB. Não é? A gente também está ampliando, né? O doutor Marcelo Mota tem ajudado muito nesse ponto, a questão de mais unidades e mais salas da OAB dentro de unidades carcerárias e até em cadeias públicas e também em delegacias de polícia. Então a gente está procurando ampliar isso, né? Então a OAB, a diretoria, vem ajudado bastante, muito nesse ponto, porque é para fortalecer o trabalho do advogado criminalista, as prerrogativas do advogado. Doutor Márcio, nós estamos chegando ao final do programa. O Mundo Jurídico agradece a sua participação e as informações aqui prestadas sobre as iniciativas desenvolvidas pela Comissão de Direito Penitenciário do OAB Ceará e abre agora espaço para as suas considerações finais. Então, dizer, Velch, que é sempre uma grande satisfação participar do seu programa, dizer que nós estamos abertos para a sociedade, para as denúncias, né? Tanto dos presos como das próprias autoridades, dos agentes penitenciários, da polícia. Então, a gente recebe muita denúncia. Então, o nosso propósito é visitar em loco aquela unidade para, evidentemente, realizar um relatório, né, confeccionar um relatório e cobrar. Nós temos muitas reuniões também com a própria Secretaria de Justiça, exatamente para pontuar aquilo que precisa ser feito, as mudanças, né? Então nós estamos à disposição da sociedade, à disposição dos advogados criminalistas, que podem nos procurar, estamos na OAB, estamos à disposição e é uma grande honra estar aqui com você, meu amigo. Muito obrigado, um grande abraço. O programa Mundo Jurídico que agradece a sua presença. Ivelise Maia. O governo do estado do Ceará publicou no Diário Oficial do Estado o edital para o concurso do Detran.
No total, serão 383 vagas, sendo 250 para agentes de trânsito nível médio, 33 para analista de trânsito e transporte nível superior, 50 para vistoriador nível médio e 50 para assistente de atividade de trânsito e transporte nível fundamental. As inscrições devem ser iniciadas daqui a 15 dias úteis, sendo encerradas no prazo de 30 dias. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Tribunal Superior do Trabalho, inscrições até 22 de setembro. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, inscrições até 22 de setembro. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista todos os programas do nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.